Graça e paz, meus irmãos. Os irmãos estão prontos ou preparados para mais uma aula do nosso panorama bíblico? Eu espero que sim, na verdade. Hoje nós damos início à nossa aula de número 24, a 24ª aula, e nós vamos abordar aí o livro dos Salmos, ou se você preferir aí, essa coleção de hinos sagrados que compõem os Salmos, que tem sido uma grande fonte de inspiração para a oração e para o louvor do povo de Deus em toda a história, em todas as eras, né? Esse livro de Salmos encontra-se, nós costumamos dizer que no coração das Escrituras, não é verdade? Porque se você fechar os seus olhos e abrir a sua Bíblia no meio, muito provavelmente você vai abrir a sua Bíblia aí em Salmos. E o Salmo de número 117 é tomado como capítulo central. E o Salmo de número 118, versículo de número 8, é tido como versículo central dentre todos os Salmos. Eu queria ler com os irmãos para nós relembrarmos aquilo que foi registrado, aquilo que está escrito em Salmos de número 118, versículo número 8, que diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada. Quanto ao título, os hebreus chamavam o livro de Salmos de o livro dos louvores, ou apenas louvores. Já os tradutores gregos deram-lhe o nome de Salmos, como hoje nós temos em mão. Quanto à autoria dos Salmos, os Salmos geralmente levam o nome aí de Salmos de Davi, isso porque Davi escreveu muitos, ou grande parte dos Salmos, talvez a metade dos Salmos tenha sido de autoria de Davi, e há uma grande parte, sem dúvida, de muitos Salmos que foram inspirados pelo próprio Davi, né? Os livros de Samuel vão falar acerca da história de Davi. Já nos Salmos nós podemos contemplar o coração de Davi e a teologia de Davi. O grupo de homens que fazem parte de autores do livro de Salmos, nós podemos encontrar pelo menos 12 homens que fizeram parte da formação dos Salmos. Vamos lá, nomes como Moisés, Davi, Salomão, Asaf, os filhos de Coré, Emã, Etã, Ezequias, Jeremias, Ageu, Zacarias e Esdras. Há também um grupo de salmos cuja autoria não é identificada, e estes costumeiramente recebem o nome de salmos órfãos. E durante toda a tradição tem reconhecido ao longo do tempo como Esdras, o responsável por compilar os salmos na sua apresentação atual, como nós temos em mão. Quanto à data, admitindo que Moisés foi um dos mais antigos escritores dos Salmos, por volta de 1430 a.C., né, nós podemos entender que esse livro levou um período de 1000 anos durante o seu início e a sua conclusão. Já o tema de todos esses grandes números de salmos que nós temos as expressões de oração e louvor a Deus em toda a existência da experiência humana. Vejamos então quais eram os objetivos dos salmistas ao registrar cada um desses salmos que hoje nós temos em mãos. Primeiro, o desejo dos salmistas era de mostrar ou registrar as suas reações mais sinceras diante do Senhor, diante de cada acontecimento ou cada momento da vida, seja momento de alegria, de tristeza ou de provações. Há também um objetivo do povo expressar ao Senhor, apresentar ao Senhor os seus pedidos e os seus sentimentos. Um terceiro objetivo era de mostrar ou expressar o anseio do povo de Israel com relação à vinda do Messias. E o quarto objetivo era de ter um salmos, o inário de Israel, para as muitas festas e cerimônias que o povo tinha ou que o povo praticava na época. Eu gostaria de ver com os irmãos neste momento duas observações, uma com relação à estrutura ou à organização dos salmos e outra com relação ao aspecto literário dos salmos. Com relação à estrutura e sua organização, o próprio livro de Salmos, embora nós temos apenas um Salmos em nossas mãos, não é verdade? Dentro do próprio livro, há aí 5 divisões ou 5 livros existentes dentro desse próprio livro. Por exemplo, a primeira parte, o primeiro livro, começa no Salmo de número 1 e vai até o Salmo de número 41, cujo tema é o homem justo e os seus caminhos. Já a segunda parte dessa divisão tem início no Salmo de número 42 e vai até o Salmo de número 72, cujo tema central é a ruína e a
redenção de Israel. A terceira parte, ou a terceira divisão existente, é dos Salmos de número 73 até os Salmos 89, que diz respeito ao santuário e à congregação de Israel. Uma quarta divisão dentro dos Salmos tem início no Salmos de número 90 e termina nos Salmos de número 6, com o tema reincidência e restauração de Israel. E o quinto e último livro, a última divisão que nós temos dentro dos Salmos, e tem início no Salmo 107 e termina, óbvio, no último salmo aí que nós temos, o Salmo de número 150, cujo tema é a palavra de Deus e o louvor universal. Com relação às características literárias, nós podemos presenciar ou destacar várias características literárias presentes nos Salmos. A primeira delas chama de poemas, nós chamamos de poemas líricos, porque os Salmos não são apenas poemas, mas composições líricas. E eu queria ver com os irmãos algumas características dessa característica literária, né? Que é as poesias líricas. Primeiro, poesias líricas são feitas para ser cantada com acompanhamento de instrumentos de corda. Segundo, elas são subjetiva e pessoal, expressando os próprios sentimentos daquela pessoa que está falando. E terceiro, ela enfatiza as emoções com seus traços, as emoções como seus traços identificadores mais importantes. E quarto, ela procura ser muito breve, é por isso que a gente vai perceber a brevidade da grande maioria dos salmos, né? Como são curtos e como são pequenos. Há também uma característica literária conhecida como paralelismo, que é uma técnica poética básica no que diz respeito à poesia hebraica, que ela vai dar uma ênfase maior ao ritmo das ideias, dos pensamentos, daquilo que o autor está desejando construir, mais do que ao ritmo do som. Há também uma outra linguagem conhecida como imagens ou figuras. Por exemplo, nós vamos ver nos Salmos de número 1, primeiro Salmos, que o Senhor que os salmistas vão exemplificar a vida de um homem que é piedoso, a vida de um homem que tem benefícios, recebe benefícios por conta da sua piedade. Vão representar esse homem como uma árvore que é plantada perto de ribeiros. Por exemplo, vamos ler Salmos, o primeiro Salmo, do versículo 1 ao 3. O texto diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Nós podemos também pensar, por exemplo, no Salmo de número 23, que o autor ali, o salmista, vai fazer uso do pastor e de suas ovelhas para expressar o relacionamento de cada cristão com o nosso Senhor. Há também uma outra característica literária chamada de acrósticos alfabéticos, porque esses salmos apresentam uma ordem alfabética na primeira letra de suas linhas, versos e também de seus estrofes. E o objetivo disso é justamente facilitar a memorização dos versos e também facilitar aí, uma vez que nós queremos recitar esses versos. E a última característica literária que nós encontramos é conhecida e chamada de selá. Essa característica ela é apresentada 71 vezes no primeiro livro. Lembra que eu disse que os salmos são divididos em 5 partes ou 5 livros? E essa característica literária, selá, ela é vista ou encontrada 71 vezes no primeiro livro, 30 vezes no segundo livro, 20 vezes no terceiro livro e 4 vezes no quinto livro. Apenas na quarta repartição ou no quarto livro dentro dos Salmos, essa linguagem literária não é utilizada. Vejamos então algumas contribuições singulares aqui dos Salmos para a gente caminhar para uma outra parte do nosso estudo de hoje. A primeira contribuição que eu quero trazer para os irmãos leva o nome de o Pentateuco de Israel para Deus. Por que leva esse nome, Clóvis? Você deve se lembrar, nós vemos isso nas primeiras aulas, que o Pentateuco, esse grupo de livros que é conhecido como Pentateuco, é os primeiros 5 livros da Bíblia, que é de autoria de Moisés, né? E
E aqueles livros são a palavra de Deus para com o seu povo, diretrizes, desde a criação até a lei que nós vamos ver, que é dada de Deus para o povo. Porém, os salmos vão levar esse nome, ou é feita essa comparação, porque nos salmos nós vamos ver o Pentateuco de Israel para o povo. Ou seja, são as reações do povo piedoso para com o Senhor em situações que se assemelham às contidas lá nos livros de Gênesis e também de Deuteronômio, né? Então, cada uma dessas partições que nós vimos corresponde ao livro. A primeira divisão que existe entre os salmos corresponde a Gênesis, a segunda divisão corresponde a Êxodo e assim por diante, cada um dos livros de maneira seguida. Segunda contribuição, o livro é também conhecido como o livro de Aleluia, o livro de Aleluia no Antigo Testamento. Por que, Clóvis? Esse termo Aleluia, de transliteração, ela vem de uma transliteração de duas palavras que no original significam louvar ao Senhor. Nós vamos encontrar dentro dos Salmos pelo menos três seções que são conhecidas como seções de Aleluia. Por exemplo, se nós pegarmos os versículos, os Salmos de número 146 até os Salmos de número 150, esses últimos salmos aí, nós vamos ver que todos eles começam com a expressão louvai ao Senhor ou aleluia e também terminam com a mesma expressão louvai ao Senhor ou aleluia. E esses conjuntos de salmos vão trazer para nós instruções preciosas com relação à arte do louvor, à arte da adoração que deve ser oferecida para o Senhor. Por exemplo, esses conjuntos de salmos vão responder para nós questões como quando louvar o Senhor, por que louvar o Senhor, quem deve louvar, onde, e o Salmo de número 150 vai reunir todas essas características e trazer para nós esse resumo. Por exemplo, o Salmo de número 146 responde a questão, quando louvar o Senhor? Enquanto eu viver. O Salmo de número 147, por que louvar o Senhor? Primeiro, porque Ele é bom e porque Ele é amável. Salmo de número 148, quem deve louvar o Senhor? Toda a criação, como o Salmo de número 150 vai terminar, todo ser que louva, todo ser que respira, louve ao Senhor. E o Salmo de número 149 vai responder, aonde nós devemos prestar esse louvor e essa adoração ao Senhor? No santuário, nas festas, nos leitos, na guerra e etc. Em todos os lugares, nós devemos prestar louvor ao Senhor. Terceira contribuição, vamos falar aqui dos salmos de lamento ou dos salmos de queixa. E talvez você deva pensar assim, olha, isso diz respeito à murmuração dos salmistas, no momento em que eles estavam escrevendo os salmos. Porque grande parte dos salmos, quando nós nos deparamos com ele, nós vamos perceber que muitas vezes o que os salmistas estão fazendo é registrando muitas das suas aflições, das suas angústias, mas não são meras reclamações ou murmurações diante do Senhor. Muito pelo contrário, ao fazer isso, ao registrar as suas emoções, as suas aflições, os salmistas estão reconhecendo que o socorro deles vem do Senhor. Os salmistas estão reconhecendo que naquele momento eles precisam da graça do Senhor e a partir daí eles começam a invocar a sua palavra, o seu caráter e reconhecem que o socorro deles vem do alto. O Senhor, eles vão reconhecer o Senhor como a sua única esperança. E quarta e última contribuição nossa aqui, das contribuições singulares de salmos, é chamada de salmos messiânicos. Há uma grande porção de salmos, dos salmos que nós podemos encontrar na Bíblia, que fazem menção ao Messias. Na verdade, existem alguns salmos que nós podemos encontrar que eles são muito mais claros e traz muito mais detalhes do que os evangelhos com relação à obra do Messias, o caráter do Messias, a pessoa do Messias e a função e as funções do Messias. Deve estar aparecendo aí para você aos slides cada uma das referências que retrata aí, que fala da pessoa de Jesus, do seu caráter, da sua obra e das suas funções. E se você desejar, você pode anotar cada uma dessas referências e conferir uma por uma, com paciência, lendo todos esses versículos que vai ser disponibilizado para você aí na sua casa. Nós vamos chegando ao fim da nossa 24ª aula e eu quero fazer isso encerrando com uma leitura do Salmo de número 150, o último salmo que nos foi registrado, que diz assim:
Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento a obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai ao Senhor. Louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu espero que, de alguma forma, essa aula de hoje tenha abençoado a sua vida, que você possa compartilhar esse conteúdo e passar a nos acompanhar aí nas redes sociais, caso você ainda não faça parte desse grupo que nos acompanha, para que você possa ficar inteirado das programações da igreja e de tudo aquilo que a igreja tem produzido para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, é um prazer contar com a sua presença aí do outro lado e nós esperamos a sua participação até o final de cada um desses livros que nós pretendemos estudar. Um grande abraço.